Sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus. Muito bom dia. Tão certo como a luz do sol está a brilhar no nosso céu, iluminando o nosso dia, assim Deus quer brilhar a glória dele na sua vida. E uma vez que Deus encontra lugar na sua vida para agir, ele age com o intuito de salvar a sua alma. Estamos aqui direto do altar da igreja, altar para o Deus único e eterno Senhor, nos montes sagrados. Deus, ele desceu nos montes, hoje ele quer descer na sua vida. Hoje ele quer fazer da sua vida a morada dele. Olha só, muitas pessoas têm ouvido falar do Evangelho. Inclusive Jesus falou que ele só voltaria depois que o Evangelho fosse pregado. Depois que o Evangelho fosse pregado nos 4 cantos do mundo, então ele voltaria para buscar a sua igreja. Olha só o que diz aqui no livro de Marcos capítulo 1, versículo 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Olha só, hein? O próprio Jesus, mesmo sabendo que João Batista estava preso e, consequentemente, seria morto, né, como aconteceu, Jesus, o Filho de Deus, o Deus Filho, foi pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Olha que coisa forte. Primeira coisa que nós podemos analisar nessa palavra: Jesus pregava o Evangelho de Deus. Preste atenção. O que o Evangelho de Deus tem por base? Arrependimento, conversão, as boas novas da salvação, perdão, vida eterna, novo nascimento, batismo com o Espírito Santo, o fato de deixarmos de ser criatura para nos tornarmos filhos de Deus. A pergunta que não quer calar: será que os evangelhos que temos ouvido pregar é o de Deus? Será que o evangelho que Jesus pregou hoje é o mesmo que tem sido pregado? O evangelho não se resume em Marcos, João, Lucas, Mateus, não. O evangelho é a palavra das boas novas. O evangelho é a palavra do arrependimento. Muitos pregam os 4 evangelhos. Evangelho não se refere em Marcos, Lucas, João e Mateus, não. O Evangelho é a pregação da palavra de Deus, que leva as pessoas a uma consciência que, se elas não se arrependerem, não se converterem, não aceitar Jesus como Salvador, não se batizar nas águas, elas não terão entrada no reino dos céus. Esse evangelho que temos visto aí sendo anunciado, que leva as pessoas a ambicionar as bênçãos de Deus, mas não compromisso com Deus, resolver seus problemas e não se tornar uma pessoa de Deus, esse evangelho não é o de Deus. Porque olha que interessante, Jesus
veio anunciando a seguinte palavra, olha só, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho, ou seja, crede na palavra do perdão, crede na palavra da salvação, crede na palavra do arrependimento, crede na palavra salvadora, libertadora. Se não houver arrependimento, não vai haver salvação. O pecador só tem salvação quando ele reconhece seus pecados e se arrepende, abandona e se rende ao Senhor Jesus, fazendo dele o seu Salvador. Minha amiga, meu amigo, Deus me deu essa palavra hoje. Está aí, ó. Jesus pregava o Evangelho de Deus. Existe Evangelho dos homens, existe Evangelho da religião, mas o que transforma, o que salva, o que liberta é o Evangelho de Deus. Ontem nós falávamos sobre Isaías, né? Que Deus fala: vinde, inclinai e ouvi, e a vossa alma viverá. Buscai o Senhor enquanto está perto, né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio os seus maus caminhos, e o homem maligno os seus maus pensamentos, e convertei ao Senhor, que é grande em perdoar. Então, a chance está sendo dada a todos. Só de você estar me assistindo agora, é Deus mostrando que não desistiu de você. É Deus mostrando que Ele quer a tua alma. É Deus mostrando que Ele quer te salvar. E olha, minha amiga, meu amigo, é muito forte isso. Nem todo evangelho que se ouvimos ser pregado é de Deus, porque o evangelho de Deus promete o reino dos céus. O evangelho de Deus não está falando aqui de vida, de conquista apenas aqui. Ele está falando de perdão, e para ter o perdão tem que haver arrependimento, e uma vez havendo arrependimento, o perdão é alcançado, os pecados são cancelados, e a pessoa se torna um cidadão do reino dos céus. Há quem é cidadão desse mundo, há quem nesse mundo anda nas colunas sociais, né? Estão aí em destaque, sendo aplaudido pelo mundo, recebendo confete, serpentina, aplauso, né? Mas os cidadãos do reino dos céus, nesse mundo é odiado, nesse mundo é perseguido, nesse mundo é rejeitado, porque são pessoas que esse mundo não é digno de ter. É isso mesmo, dói, é triste, gememos, mas se nós escolhemos o céu, temos que estar preparado para a dor que esse mundo vai nos causar. E uma coisa é certa: quem é do mundo, o mundo com certeza o acolhe, o mundo o ajuda, mas quem é de Deus, o mundo odeia. Se você fala: poxa, eu estou sendo perseguido na minha casa, na minha família, no meu trabalho, depois que eu aceitei Jesus, louvado seja Deus, glória a Deus por isso. Porque se você, depois que aceitou Jesus, está sendo odiado, perseguido, você está no bom caminho, na direção certa. Pior se todo mundo te aplaudisse, te elogiasse, te desse parabéns, né? E fossem todos a seu favor. O Senhor Jesus disse que nós seríamos odiados, injuriados, perseguidos por causa do nome dele. Então, minha amiga, meu amigo, é muito forte isso. O próprio Jesus pregando o evangelho de Deus, sinal que tem evangelho que não é de Deus. Embora usam a Bíblia, mas evangelho que não leva a pessoa a mudar de caráter, de personalidade,
Evangelho que não leva a pessoa a nascer de Deus, nascer de novo, esse evangelho não é de Deus. Então, olha que coisa forte. Depois de João ter sido preso, olha aí, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus. Você sabe por que João foi preso? Porque ele falou os podres, né? Os podres das pessoas que viviam errada. Ele jogou na cara o pecado, o adultério das pessoas, e elas com raiva, prenderam João, e acabou João perdendo a vida e perdeu a cabeça, mas não perdeu a coroa da vida eterna e não perdeu a salvação. Então, minha amiga, meu amigo, olha para a sua vida. Você tem vivido o evangelho de Deus ou o evangelho do homem? O evangelho que transformou o seu interior, suas atitudes, ações, reações, olhar, falar, pensar, agir, ou ainda você está deixando a desejar? O Senhor Jesus não nos deu essa palavra à toa. E eu sempre costumo dizer, não nos deu. Ele não está dando só para você, não. Ele está dando, primeiramente, deu para mim. Deu para mim. Porque mesmo sendo responsável em fazer a obra, eu tenho que fazer a vontade de Deus. E o Evangelho ensina-nos a fazer a vontade de Deus. O Evangelho nos ensina a fazer a vontade de Deus. E qual é a primeira vontade de Deus? Que as pessoas se arrependam. Que as pessoas se arrependam dos seus maus caminhos, dos seus pecados, da sua vida que agrada ao diabo, o mundo e não a Deus. Então, minha amiga, meu amigo, pense nisso. O Espírito Santo está nos dando essa palavra. Se Jesus pregava o Evangelho de Deus, é o Evangelho de Deus que temos que anunciar. E ele diz mais ainda, o tempo está cumprido. Se naquele tempo estava cumprido o tempo, imagine, se naquela época estava cumprido o tempo, imagine agora, quando as Escrituras estão se cumprindo dia após dia na humanidade. Ele diz mais ainda, olha só, hein? Coisa forte, o tempo está cumprindo, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho de Deus, não dos homens, mas de Deus. Muito forte isso. E diante dessa palavra, eu quero aqui fazer uma oração por você que quer a salvação da sua alma. Não sei de que maneira você está me assistindo, não sei de que maneira você está aceitando essas palavras, não estou te vendo, não estou te ouvindo, mas o meu Deus está te vendo, o meu Deus está te ouvindo, Ele está aí vendo tudo que se passa na sua mente, no seu coração. Eu não estou vendo, você está me vendo, mas eu não estou te vendo, mas Deus está te vendo aí. E também, não é só Deus não, o diabo também está te vendo. Satanás está aí te vendo, da forma que você está recebendo essa palavra, os comentários que você está fazendo, interiormente ou exteriormente, Deus está vendo. Só tenho a dizer que o que eu recebi do Senhor, eu estou passando para você. Se você vai aceitar ou não, é problema seu. Mas Deus não pode cobrar a minha alma de você, porque eu estou pregando o que Ele mandou pregar. Vamos, nesse momento, falar com o nosso Deus. A minha alma estava longe do caminho de Deus. Eu era cego, perdido, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu
a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão para mim. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, tocou-me, Jesus tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, por essa palavra. Seu Filho amado e Salvador Jesus Cristo anunciava o Evangelho de Deus, começando com a palavra arrependei-vos. Ó meu Pai, nós não temos outro Evangelho a anunciar, a não ser esse, onde as pessoas venham cair em si e reconhecer seus pecados, suas transgressões, suas iniquidades, seus erros, e reconhecer que no Senhor Jesus há perdão, no Senhor Jesus há salvação, remissão, purificação. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, que nesse momento o Espírito Santo possa visitar, meu Pai, os sinceros, os humildes, os que querem o céu. Há quem está nesse mundo vivendo por uma vida aqui, como se aqui fosse tudo. Aqui, meu Deus, é passageiro, a eternidade existe, tanto a eternidade com Deus, como a eternidade com Satanás. Ó meu Senhor, muitos estão sobrecarregados com a vida desse mundo. As pessoas andam na rua de um lado para outro, agarradas, querendo resolver problemas, e nem sequer lembram que a qualquer momento pode dar o último suspiro, morrer, e o pior, morrer, meu Pai, sem a salvação. O que adiantou conquistar riquezas, bens, status? O que adiantou ser um superstar nesse mundo? O que adiantou, meu Deus, ter tudo aqui e quando morre vai sem nada, e o pior, sem a salvação? Então vem Espírito Santo, vem abrir os olhos do entendimento, venha Santo Espírito neste momento fazer o que nenhuma religião, nenhum pregador, nenhum pastor, nada, ninguém pode fazer, que é convencer o pecador do seu pecado. Ó Espírito que convence o homem do pecado, entra agora em ação na vida daqueles que nessa live, com sinceridade, temor e humildade, reverência, almeja o céu, almeja a vida eterna. Ó meu Pai, não é falta de igreja, não é falta de alguém querer pregar, é falta de interesses. As pessoas vivem, meu Deus, totalmente distraída com tudo que não presta, distraída, meu Deus, com aquilo que não vai salvar a alma delas.
Então tem misericórdia, meu Pai. Faz um choque de realidade alcançar essas pessoas. Faz sacudir, meu Deus, os alicerces do íntimo de cada pessoa, de maneira que os que estão dormindo se desperte, os que estão caídos se levante, os que estão apagados se acenda. Ó Deus Todo-Poderoso, em o nome do Senhor Jesus, dê ordem aos teus anjos para, meu Deus, atacar os demônios que querem transportar as almas para o inferno. Meu Deus, o diabo quer ver almas no inferno com ele, porque ele perdeu o céu, ele perdeu, meu Deus, o estado celestial, e hoje tem um estado maligno, diabólico, de trevas, e ele quer que outros sejam como ele, mas ele está amarrado, repreendido, e pelo sangue de Jesus nós vencemos. Ó meu Pai, eu dobro os meus joelhos aqui diante desse nome Jesus, pois está escrito: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Que os joelhos desse povo de Papucaia, Cachoeira de Macacu, Rio de Janeiro, Brasil, se dobre diante desse nome. Amarra o demônio que faz ele se dobrar diante de uma estatueta, de uma imagem, de um ídolo, meu Pai, e até de um demônio. Faz essa força do inferno ser quebrada, destruída. Tira a cegueira, a escama que o diabo colocou nos olhos espirituais, nos ouvidos espirituais. E venha, amado Deus, Salvador da nossa alma, venha com teu reino, meu Pai, sobre aqueles que querem, meu Deus, o céu, a vida, o nome no livro da vida, o nome no livro da vida. Satanás, o Senhor te venceu na cruz, e nós também te vencemos pelo sangue de Jesus. Que o inferno caia por terra, e a obra de Deus seja vista na vida daqueles que querem Jesus como Salvador. Ó Espírito Santo, vem agora, meu Pai, vem agora com a tua presença, vem agora com o teu poder, vem agora encher, abraçar, inundar, transbordar. Vem agora, meu Pai, ocupar o lugar da tristeza, das mágoas, dos rancores, do ódio, ocupar o lugar das trevas. Vem, meu Senhor, sopra teu Espírito agora, sopra o teu Espírito, e faça o teu nome ser glorificado, faça o teu nome ser engrandecido, meu Pai. É o que eu te peço aqui agora, de joelhos diante desse nome, Jesus Cristo, o Salvador da alma. Não há Salvador além dele, não há Salvador fora dele, não há Salvador que seja como ele. A ele toda a glória, a ele toda a honra, a ele todo louvor, toda exaltação, hoje, amanhã e para sempre. Aleluia, meu Pai. Bendito seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, para todo sempre. Em nome de Jesus, meu Pai, nós te louvamos e te adoramos. Não, não, ó 1000 vezes não. Jesus jamais dirá não para o arrependido, pedindo perdão. Jesus jamais dirá não. Não, não, ó 1000 vezes não. Jesus jamais dirá não para o arrependido, pedindo perdão. Jesus jamais dirá não. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Aleluia, meu Pai. Louvado seja o teu nome. Que a tua presença renovadora, fortalecedora, avivadora, sustentadora,
Abrace todos que estão nesse momento, meu Pai, de coração recebendo essa palavra, recebendo essa oração. Oh, meu Deus, muito obrigado por estar aqui na tua casa, meu Pai, por estar aqui, meu Deus, oferecendo a minha oferta, a minha vida, por aqueles que o Senhor quer salvar. Visita aqueles que estão desnorteados, perdidos, caídos, aprisionados pelo diabo, meu Pai. Visita eles, põe teus anjos para nos auxiliar nessa guerra. O Senhor tem miríades e miríades de anjos, meu Deus. Bota esses anjos para trabalhar, para nos ajudar, em nome de Jesus, no ganho de almas. E abençoe, meu Deus, poderosamente aqueles que têm nos ajudado, meu Pai. Aí está, meu Deus, no altar, o livro do memorial, que tem ali o nome e a cópia dos Pix das pessoas que têm sido generosa, meu Pai, com esse altar, com essa obra, que o espírito devorador, cortador, migrador, destruidor, a força da miséria, venha bater em retirada da empresa, do trabalho, do comércio, dos negócios, da fonte de renda, e os projetos do mal contra a prosperidade, contra a vida profissional, os negócios, venham ser frustrados, meu Pai, e que o Senhor enriqueça aqueles que têm, meu Deus, repartido o que têm com as almas aflitas por meio dos dízimos, das ofertas. Meu Deus, se o Senhor tem visto, meu Pai, os dízimos e as ofertas, meu Deus, sendo investido naquilo que não te glorifica, então repreenda quem está fazendo isso, porque os dízimos e as ofertas é para manter a tua obra, é para ganhar almas, meu Deus. Se o Senhor vê que em algum lugar onde os dízimos e as ofertas estão sendo empregados naquilo que não ganha alma, então a obra é tua, repreenda quem está fazendo isso, e honra, meu Pai, aqueles que têm sido fiéis, que não têm apacentado a si mesmo, que não têm investido no seu bel prazer, mas têm investido, meu Pai, no teu reino para ganhar almas, e que o espírito de Judas, assim como o diabo usava a Judas para tocar na sacola, meu Deus, que o Senhor repreenda esse espírito do Judas que houver, meu Deus, tocando no sangue, desviando, se beneficiando, amarra esse desgraçado, meu Pai, e venha, meu Deus, exaltar o teu nome naqueles que têm te honrado, prospera com o melhor do céu, da terra e do mar, aqueles que têm sido generosos, que têm enviado, meu Pai, seus recursos para essa obra, e o Senhor tem visto a nossa fidelidade, então abençoa, meu Pai, todos ricamente, dê semente aos que semeia, aumenta a semeadura e glorifica teu nome. Em o nome de Jesus eu abençoo eles, meu Pai, porque está escrito que para abençoar eu recebi ordem, e eu tomo posse dessa palavra para abençoar. Abençoe todos indistintamente que têm sido generosos com essa obra, que esse mês de abril seja um mês de portas abertas, maio, junho, julho, estamos nos meses dos montões, começou no terceiro mês, no tempo de Ezequias, e vai até o sétimo mês, glorifica teu nome, meu Pai, mas sobretudo que haja salvação para aqueles que crêem no Evangelho de Deus e não dos homens, em nome de Jesus, amém, amém. Tá aí, minha amiga, meu amigo, coisa bacana, né? Hoje, um senhor me mandou um testemunho, é um empresário, e ele foi curado aqui nesse imóvel onde se igreja. Ele tem ajudado essa obra. Ele pediu que nós orássemos por um projeto muito grande, e estamos em oração, e ele hoje mandou uma mensagem falando: bispo, olha, eu vou fechar aquele negócio, Deus abençoou, e eu quero convidar o senhor para estar no dia da inauguração lá. Então a gente fica feliz, e Deus tem visto a generosidade dele, como está vendo a sua. Tudo que você está dando não é para mim, não é para mim, você está dando para a obra de Deus, e ai de mim, se eu tocar para me beneficiar. Eu já vi muita gente, muitos que fizeram isso, né, em outras épocas onde eu passei, e foram destruídos, se desgraçaram. Eu me lembro de um pastor
lá no Rio Grande do Sul, que estava roubando a oferta, estava se prostituindo e achava que o pecado dele não ia ser descoberto. Então Deus mudou a liderança daquele estado e começou então a ser feito um levantamento de tudo. E nós chegamos a uma conclusão que ele estava roubando. E quando ele viu, que a coisa ia ficar feia para o lado dele, ele fugiu. Ia fugindo do Rio Grande do Sul para São Paulo, no carro da igreja, ainda levando valores. Resultado, ele bateu de frente com uma carreta e o ferro da direção entrou na testa dele e ele morreu. Eu fiz o enterro dele. Ele morreu no adultério, ele morreu roubando, ele morreu agradando o diabo. E eu falo isso com temor e tremor. Todos que eu vi tocar na oferta, o diabo pegou. Deus permitiu. A oferta é uma coisa muito séria. E quando se desvia o que é sagrado para investir em coisas que não é para ganhar almas, Deus está vendo. Então, minha amiga, meu amigo, é sério isso. Eu tenho muitos casos para contar. Muitos casos. Os 40 anos que eu passei na outra instituição, eu vi muita coisa acontecendo na vida de membros, de obreiro, de pastor, mas coisas que foram provocadas por rebelião, infidelidade, desobediência. O homem pode não ver, mas Deus e o diabo estão vendo tudo. Existem duas pessoas que ninguém consegue passar para trás, ninguém consegue enganar: Deus e Satanás. Satanás está ao nosso derredor 24 horas e Deus está de olho em nós 24 horas. Então andemos na linha, no temor, levando as coisas de Deus a sério, porque Deus não é brincadeira. E está escrito, do Senhor não se zomba. Horrível coisa é cair na mão do Todo-Poderoso. Quem cai na mão do diabo tem Deus para tirar. Agora, quem cai na mão de Deus, ninguém tira. Então vamos ser tementes, vamos agradar a Deus, vamos fazer o que agrada a Ele. Eu não estou falando isso para prender você aqui, a mim não. Você é livre para fazer o que você quiser do seu dinheiro, da sua vida. Você é livre. Mas se você não, bispo, eu vejo seriedade nesse trabalho que está começando. Nós não temos um corpo de membro, estamos formando. Vamos ter que ganhar alma, libertar, curar, levar as pessoas ao encontro com Deus para formar a igreja. Por enquanto, essa igreja está sendo sustentada pelos membros online. Tudo isso aí, são ofertas e dízimo de pessoas que têm acreditado no trabalho que estamos executando. Então, a igreja vai ter a sua despesa de luz, de aluguel, e nós só temos pessoas de Deus para nos ajudar. E eu creio, se até aqui Deus nos ajudou, Ele não vai desamparar. E é claro que estamos indo para as ruas, trabalhando, orando e jejuando, porque não é fácil. As almas não é fácil de ser ganha. Que Deus abençoe vocês que têm nos ajudado e o Espírito Santo, com certeza, há de retribuí-los gloriosamente. Tá bom? Deus abençoe, eu te abençoo em nome de Jesus e vamos em frente. Tá bom? Deus abençoe todos vocês que estão aí conosco, Oliveira, Anderson está aí, seu Edson, Dona Eliane, Deus abençoe. Deus abençoe também Souza Gaziela, Dona Lília Vieira, o DG de Góis, a Joana está aí também, Marques, a Elaine e Rêmulo Souza. Deus abençoe vocês. Vamos em frente. Meio-dia vamos fazer outra oração, 3 da tarde outra palavra e assim vamos. O que não podemos é ficar parado, porque o diabo quer que a gente pare, mas ele está amarrado e repreendido em nome de Jesus. Deus abençoe.